Olá, Ricardinho, Lúcia, boa noite, sejam bem-vindos. Boa noite, Heloísa Nalim, boa noite também para Marcileia. Olá, José Ricardo, Rosana, boa noite, sejam bem-vindos. Olá, seu Luiz Alberto, boa noite. Seja bem-vindo também. Olá, Dudu, boa noite. Adriana Dantas, boa noite também, Valdete. Renata Gomes, boa noite, seja bem-vinda. Boa noite também para Renata Cristiane, para o Guilherme, para o Luciano, para o Rick. Boa noite também, Cláudio Honor. Boa noite, Wagner. Sejam todos bem-vindos. Bons estudos para todos nós, Valdete. Boa noite também para Shirley. Marinho, boa noite, senhor Antônio. Olá, Michele, Gabriel, boa noite também para vocês. Olá, Célia, boa noite. Boa noite, Daiane. Tarde, noite, né? 6 horas, a gente costuma falar à noite, início de noite, fim de tarde. É isso mesmo. Olá, Rita, boa noite, seja bem-vinda. A gratidão é toda nossa, Marcileia, com certeza. Mariângela, boa noite. Olá, Raquel, boa noite, seja bem-vinda aos nossos estudos aqui. Que bom, de vez em quando vai aparecendo algumas pessoas diferentes, né? É sempre bom nós estarmos aqui juntos e que essa nossa família possa realmente crescer cada vez mais. Nós já estamos aqui praticamente na hora de nós iniciarmos. Enquanto isso, mais algumas pessoas vão chegando. Já o Wagner já está até desejando para nós um Feliz Natal, né, Wagner? Um próspero ano novo para todos nós, com certeza. Eu vou iniciar então aqui os nossos estudos. Boa noite, Paulo Iter. A nossa leitura-estudo, né? Desse livro dos médiuns. Mas antes vamos fazer a nossa prece, fazer o nosso pedido ao nosso mestre amado e querido Jesus, para que nesses instantes eles nos permita essa espiritualidade maravilhosa, nos permita manter aqui a nossa concentração, manter aqui o nosso foco, que eles nos auxiliem a abrir a nossa mente, o nosso coração, para que essas informações possam realmente fazer parte da nossa vida, do nosso patrimônio, né? Zé Ricardo, a gratidão com certeza é toda nossa. E eu até aproveitando que o pessoal está chegando aqui, antes mesmo da nossa prece, eu gostaria de transmitir aqui um recado, talvez um pedido, ou até mesmo fazer um convite para vocês. É o seguinte, é que teve uma companheira nossa aqui, desse nosso grupo de estudo, que fez uma proposta, eu achei até interessante, de nesse período que a gente vai estar aqui, vamos assim dizer, de folga dos nossos estudos, ela propôs que nós marquemos uma reunião, e aí eu vou depois abrir e disponibilizar, marcar uma reunião, sabe aquelas reuniões de vídeo que a gente faz, né? Pelo Google Meet ou pelo Zoom, e que as pessoas podem e conseguem participar. Então, nós vamos abrir uma sala daqui nesse período, daqui uns dias, tá? Eu aviso, eu tô pensando até na próxima quarta. Aí eu vou abrir uma sala pra gente, assim, conversar,
Porque às vezes algumas pessoas, a gente vê aqui um fulano falar, desejar boa noite e tal, mas às vezes a gente gostaria de ver, olha, como é que essa pessoa, como é que é o rostinho dela, onde que ela mora. E é interessante, às vezes as pessoas se colocarem à disposição, olha, eu moro aqui em tal lugar, o dia que vocês quiserem vir passear, tomar um café, ou a casa que eu frequento, a casa espírita, se vocês quiserem tomar um passe. Então assim, nós vamos abrir uma sala para que as pessoas, os que quiserem, tá? Deixe aí sua câmera aberta, deixa o seu microfone aberto para a gente conversar, para a gente bater um papo. Não é para eu ficar aqui falando, não. Para nós conversarmos e batermos um papo, tá? Então foi uma sugestão de uma companheira, nós vamos providenciar isso. E aqueles de vocês que quiserem, eu vou mandar o convite para todo mundo. Vou mandar também até uma explicação na própria página da AME, tá? E aí vocês vão poder entrar, interagir, conversar um com o outro. Ah, eu não quero mostrar o meu rosto aqui não, mas eu quero falar. Fale para vocês ficarem à vontade. Aí a gente conversa um pouquinho, aproveitando esse período e sobretudo essa família que nós estamos formando, que é interessante a gente poder interagir de uma forma diferente, a gente possa ver e conversar com as outras pessoas, ok? Eu vou programar isso direitinho, estou pensando em programando talvez para a próxima quarta, antes do Natal, que aí vocês podem desejar um Feliz Natal para todo mundo, tá? Falar com qualquer um aqui dentro da nossa sala, ok? Então eu vou providenciar isso e mando para vocês, tá bom? Então vamos lá, vamos agora fazer a nossa prece, né? Agradecer essa oportunidade que nós estamos tendo de conversarmos, uma oportunidade de estudarmos, de lermos essas obras da codificação, que são estudos filosóficos fantásticos, que também acrescentam informações religiosas e também científicas, e que muito nos auxiliam a abrir ainda mais a nossa mente, a despertar a nossa própria consciência, e nos auxilia a enxergar o mundo de uma forma diferente. Este foi um dos benefícios que nós podemos assim dizer que a pandemia nos trouxe, a oportunidade de, através de formatos diferentes, fazermos os nossos estudos, as nossas leituras e interagir, sobretudo com pessoas de diversas cidades e estados diferentes. É um prazer poder estarmos aqui e que nesses momentos em que estaremos ouvindo essas informações trazidas pela espiritualidade através de Kardec, que nós possamos, independentemente da crença religiosa que possuímos, que nós possamos assimilar estas informações, aprender, sobretudo, a nos conhecer e em especial com o livro de hoje, a conhecer esta sensibilidade que todos nós possuímos e que nos ajuda a enxergar o mundo sob um outro prisma diferente. Muita paz a todos vocês, queridos companheiros, que Jesus esteja efetivamente no coração de cada um de vocês, sobretudo neste mês de dezembro, no período em que comemoramos o Natal, e que neste ambiente de paz nós possamos vislumbrar a felicidade que nos aguarda quando nós conseguirmos, superando a nós mesmos, vencer os nossos vícios e conquistar as virtudes necessárias para a nossa própria felicidade e perfeição. Que assim seja. Bom, gente, uma boa noite a todos. Tá aqui a dona Edi, né? Hoje é dia dela fazer a sua quimioterapia, que as nossas energias e vibrações possam também serem direcionadas a ela, como sempre. Ela sempre fala que se sente muito bem por participar e por captar essas energias que todos nós encaminhamos. Isso é muito interessante. Bom, vamos então dar sequência aqui a nossa leitura e estudo do Livro dos Médiuns, e nós estamos falando dos inconvenientes e perigos da mediunidade. Nós estamos trabalhando aqueles questionamentos que Kardec fez à espiritualidade. Nós vimos sobre, inicialmente, aquela questão que Kardec coloca, se a mediunidade poderia ser um indício de um estado patológico, porque tem pessoas que, infelizmente, com a mediunidade ou com essa sensibilidade, acabam se sentindo mal, acabam sentindo algumas, vamos dizer assim, complicações ou algumas alterações
na sua própria estrutura e, sobretudo, no seu corpo físico. Então, a Kardec pergunta, será isso um indício de um estado patológico? E a espiritualidade falou que não, é um estado apenas anômalo. Anômalo por quê? Porque é diferente, porque a gente está acostumado a ver o mundo com os nossos sentidos físicos. E nós precisamos aprender a enxergar o mundo também com os sentidos espirituais, porque nós somos espíritos que possuímos um corpo e o mundo espiritual está aí à nossa volta. Pergunta ao Kardec, nós vimos também sobre essa possibilidade da mediunidade causar um cansaço, uma fadiga. E nós identificamos também na resposta da espiritualidade que, lógico, vai depender sobretudo da faculdade mediúnica, e aquelas faculdades de efeitos físicos, elas podem, por exigir um pouco mais de fluido da pessoa, uma doação um pouco maior, ela vai gerar consequentemente também uma fadiga e um cansaço. Mas como eles disseram, nada que um repouso e uma boa oração não refaça essas nossas energias. Então, muito tranquilos. Ah, mas eu vou no centro ou eu vou em tal lugar, eu dou tanta energia que eu... Não se preocupe, nada mais do que um descanso, uma oração para poder repor essas próprias energias. E Kardec vai perguntar, que foi a última que nós vimos, que nós identificamos, exatamente se, do ponto de vista higiênico, este abuso ele poderia, higiênico que a gente fala é exatamente dessa nossa estrutura, da busca pela própria saúde. Então, neste aspecto, tá? Poderia a abstenção ou a ausência do exercício da faculdade mediúnica poderia gerar algum tipo de complicação, assim como nós perguntamos do cansaço, o cansaço pode gerar. O cansaço pode gerar, ou a abstenção. Então a gente até ampliou. Gente, o cansaço pode acontecer em decorrência do uso das faculdades mediúnicas, sem problema. Mas também a abstenção, ela pode gerar uma dificuldade, sobretudo para que o espírito ou para que o ser encarnado consiga trabalhar com todas as energias que ele possui. Mas o mais interessante nessa resposta foi que a espiritualidade disse para Kardec: tudo vai depender do estado físico e também do estado moral do próprio espírito. Nós até citamos aquele exemplo, né, de médios que ficam se dedicando horas a fio, mas se ele tiver uma evolução moral e principalmente o seu estado físico for favorável, não tem problema, tá? Ele vai conseguir repor tudo isso depois e o próprio exercício não vai gerar nenhum tipo de prejuízo. Agora, abster-se da utilização da mediunidade também pode gerar um prejuízo. Por quê? Porque nós estamos falando de energia e todas as vezes que energia acumulada, parada, estacionada, ela pode gerar sim problemas e complicações. Remeti-os, não sei se vocês se recordam, ao próprio livro Mensageiros, que fala exatamente isso. Todas as complicações advindas do não exercício da faculdade mediúnica, assim como toda a energia. A gente gosta de citar o exemplo de uma bateria de automóvel. Para que ela funcione, precisa exatamente estar passando por esse fluxo constante. Se deixar ela parada, vai chegar um momento que, sem funcionar, ela não vai permitir novos, ou não vai permitir um funcionamento, ela vai se deteriorar. Então a gente precisa aprender, e aí o próprio Francisco de Assis diz para nós, né, é dando que se recebe. E a gente faz também uma analogia: libera o seu guarda-roupa, tire as roupas velhas, que vocês vão abrir espaço para roupas novas entrarem. Libera essas energias que vocês estão acumulando dentro de vocês, através dessas faculdades mediúnicas, que outras energias, e aí sim, principalmente mais purificadas, vão também assumir aquele lugar ou o espaço dessas energias que nós não mais utilizamos e que não nos são úteis. Então, e aí a gente vai avançando, né, para esses tópicos que Kardec coloca. E é um tópico, ou melhor, um título que ele vai desenvolvendo através de perguntas e respostas. E aí Kardec pergunta, né, aí já é uma questão nova para hoje: tem pessoas que a mediunidade pode gerar ou causar mais inconvenientes do que para outras? O que Kardec está querendo saber? Olha, se tudo no universo é relativo, cada pessoa vai sofrer ou sentir de uma forma diferente.
E aí, é claro, nós sabemos que sim, tudo vai depender do nosso estado físico e do nosso estado moral. A mesma faculdade mediúnica numa pessoa, ela vai gerar um certo impacto, e um impacto diferente do que acontece com outra pessoa. Então, para uns, ela pode ser inconveniente, para outros, ela pode ser um prazer, uma satisfação. Para alguns, ela pode trazer, sim, a sua inutilidade ou a sua falta de utilização, algum tipo de problema ou complicação física, diferente daquela outra pessoa que tem a mesma faculdade e que não trabalha. Tudo vai depender o quê? Dessa estrutura. A espiritualidade foi muito feliz do seu estado físico e moral. A gente gosta sempre de dizer que o nosso cérebro, ele é uma usina geradora de energia. E, gente, as energias que são geradas pelo nosso cérebro, e aí a gente pode usar qualquer tipo de linguagem, tanto a linguagem cerebral química, quanto a linguagem cerebral elétrica, porque o nosso cérebro produz essas formas. E aí vem os neurotransmissores, tudo aquilo que a gente emite, tá? Todas essas, como é que nós podemos dizer, esses hormônios que nós produzimos através dos nossos órgãos. A usina geradora é o cérebro. Só que o que alimenta o cérebro é principalmente as nossas emoções. E o que acontece? Quando eu lanço essas emoções como matéria-prima do cérebro, ele vai processar e vai produzir energia. E essa energia que ele produz vai ser distribuída para todo o meu corpo. E o que acontece? Se eu produzo um tipo de energia boa e essa energia vai sendo distribuída naqueles órgãos mais necessitados, essa energia vai se acumulando e vai substituindo. Olha o processo de cura que a gente viu no livro A Gênese. Vai substituindo as células danificadas ou doentes por células sãs, por células sadias. Ao passo que eu produzo a energia, mas as emoções, que é exatamente a matéria-prima dessa energia, são emoções ou sensações mais deletérias, relacionadas com os nossos vícios, com as nossas paixões, tá? Principalmente mágoa, rancor, ressentimento. O meu cérebro vai produzir, ele vai processar essa matéria-prima e vai produzir essa energia. Que tipo de energia que eu estarei produzindo se estiver sentindo muito mais mágoa, rancor, ressentimento, raiva, ódio? Vai ser um tipo de energia que será também distribuída e elas também vão se alojar nesses órgãos mais debilitados. Daí, um determinado problema que eu tenho, ele pode se agravar de acordo com o meu estado emocional. Por quê? Porque as emoções é a matéria-prima do cérebro. Ele processa essa matéria-prima, essa energia e distribui para o corpo. E essa distribuição vai principalmente atingir os órgãos mais necessitados. Então, por isso que cada pessoa vai sentir de uma forma diferente tanto o exercício quanto a ausência do exercício da mediunidade, tá? Sempre, o que é mais interessante, como diz a espiritualidade aqui para Kardec, nós temos essa que chamamos de predisposição. Então nós viemos com o nosso organismo físico preparado para o exercício dessa faculdade mediúnica. Então, todas as vezes que nós formos exercer, a gente vai sentir uma excitação um pouco além, fora do normal, fora do comum. E é exatamente isso que nós precisamos aprender e é exatamente isso que nós precisamos trabalhar. O Dinei pergunta se uma pessoa, com certeza, com alguma enfermidade pode usufruir da sua mediunidade. Gente, tudo vai depender, tá, Rodinei? Principalmente desse estado físico da pessoa e da própria faculdade mediúnica que ela exerce. Se ela tem uma faculdade mediúnica e ela possui um estado patológico, a compatibilidade é perfeitamente possível, essa compatibilidade, este uso da sua faculdade mediúnica. Por quê? Como mensageiros, nós somos apenas e tão somente intermediários. Nós estamos transmitindo uma mensagem. E essa mensagem que eu estou transmitindo, ela pode agravar o meu estado patológico?
Não necessariamente. Tudo vai depender, de novo, do estado físico e moral. Agora, há sim determinadas enfermidades que não convém a utilização da faculdade mediúnica, principalmente se nós estivermos diante de um médium que não é educado. E o que eu quero dizer de um médium educado? Médium educado é aquele que sabe como exercer a sua faculdade mediúnica. Médium educado é aquele que sabe o que ele pode e o que ele é capaz de doar, e principalmente aquele que não se deixa levar ou não se deixa influenciar pela energia do outro, pela energia do ambiente. Tá? Então, educação mediúnica é algo muito sério. E aí sim, se você estiver realmente preparado e for bem educado mediunicamente, em momento algum irá atrapalhar essa sua enfermidade. Por exemplo, o Chico tinha algumas enfermidades. E quando que o Chico deixou de exercer a sua faculdade mediúnica? Em momento algum. Mas aquilo atrapalhava o Chico? Não, pelo menos durante o exercício da faculdade mediúnica, ele conseguia trabalhar normalmente. Aí sim, fora do exercício, ele até sentia. Tanto é que em alguns momentos ele chegou a pedir socorro. Mas atrapalhou a mediunidade dele? Não, não atrapalhou. Principalmente por conta do seu estado moral. Aliás, se nós estivermos muito bem preparados e educados mediunicamente, o que vai acontecer? Se nós formos portadores de notícias e mensagens oriundas dos bons espíritos, nesses momentos, Rudinei, que nós estaremos sendo intermediários, a gente vai estar recebendo bons fluidos desses bons espíritos. Agora, imaginem médiuns que apenas se sintonizam com espíritos mais inferiores. Ora, com certeza, aquela excitação que o médium já sente normalmente, ela pode, com a excitação que o espírito sente, alterar um pouco mais o seu estado. Pode aumentar a sua taquicardia, pode, e aí sim, pode ser realmente prejudicial ao medianeiro. Por isso, vou continuar batendo sempre nessa tecla da educação mediúnica, que é fundamental. Ok? Bom, na sequência, Kardec vai fazer uma outra pergunta clássica e que está relacionada com isso. Olha, o título do nosso texto é Inconvenientes e Perigos da Mediunidade. Então, por isso que as perguntas de Kardec são diretas com relação a esse ponto. E Kardec vai perguntar: a mediunidade pode produzir a loucura? Isso, gente, é muito comum nós ouvirmos. Inclusive, nós aqui em São Sebastião do Paraíso, nós temos um hospital psiquiátrico, né? Hospital Psiquiátrico Gedô Silveira. Então, a gente até fala e comenta. Gente, muitos daqueles que estão internados no hospital psiquiátrico, eles têm mais mediunidade do que loucura. Muitos de vocês devem ter ouvido falar isso. E aqui também, né? Aqui na nossa cidade e em qualquer outra. Então, Kardec perguntou: a mediunidade pode produzir a loucura? Olha para vocês verem. E aí a gente vai tranquilamente dizer, não precisamos nem da própria espiritualidade para saber a resposta. Por quê? Porque nós já estudamos em outras oportunidades. Inclusive tem lá também no Evangelho segundo o Espiritismo, neste capítulo 5º que nós estamos estudando sobre a loucura. Gente, se nós não tivermos uma predisposição para a loucura, não vai ser a mediunidade que vai desenvolver em nós a loucura. Tá? Só que aí eu precisaria fazer uma pergunta para vocês. O que vocês entendem por loucura? O que seria a loucura? Ou o que seria essa fuga ou sair da realidade? Porque, como diz um ditado popular, quase todos nós temos alguma coisa de loucos. Então, que tipo de loucura é essa que nós estamos falando? Porque o fato de você ver espíritos, para muitas pessoas, já é uma loucura. Você está ficando louco. Não tem ninguém aqui, não tem nada aqui. Isso você está ficando... E aí não tem nada a ver com loucura. Então, a pergunta de Kardec é: a mediunidade pode produzir loucura? Não, peraí. Se você tiver predisposição para loucura,
Qualquer sobreexcitação, olha a pergunta e a resposta anterior, qualquer excitação extra que você vai ter nessa sua estrutura e sobretudo emocional, ela pode sim gerar algum prejuízo, ela pode gerar alguma complicação e ela pode agravar algum estado patológico que você tem. Mas de novo a gente volta para a questão da educação mediúnica, né? O próprio Cido coloca aqui para nós, ó, os cursos existentes para médios é de extrema necessidade. Sim, por quê? Porque todas essas informações nós obtemos exatamente nesses estudos. Em especial, como diz ele aqui, sobre essas energias diferentes que envolvem todos. A Valdete até colocou o ditado aqui, ó, de médico e louco todos nós temos um pouco. É mais ou menos isso. Então, não vai ser por conta de mediunidade que você vai desenvolver loucura, tá? Se você não tiver predisposição a esta loucura, ok? Eu só queria abrir um parênteses aqui, que eu vi que a Natália se manifestou agora há pouco desejando aqui uma boa noite para nós. Gostaria de lembrar, né, parece que nós tivemos uma tragédia lá em Santa Catarina, a Natália é de Santa Catarina, então não esqueçam também, gente, vocês elevarem as suas orações para que essas pessoas e principalmente as famílias envolvidas nessa tragédia consigam, sobretudo, desenvolver a fé em Deus, na certeza de que não cai uma folha de uma árvore sem a sua permissão, tá? Então, voltando, retomando, o que nós estamos percebendo que mediunidade, ela é uma energia diferente que todos nós temos e sentimos e, sobretudo, que captamos do mundo espiritual. Essa energia diferente, ela vai atuar no nosso corpo. Ela vai atuar no nosso corpo, mas ela não é capaz de produzir nada diferente daquilo que nós já possuímos. Então, chamamos, eu gosto muito dessa expressão, mediunidade, predisposição orgânica, ou seja, o seu organismo ele já traz e já vem preparado para aquele exercício. Agora tem muitos fatores que envolvem a reencarnação propriamente dita de cada um dos espíritos. Então não será a mediunidade que irá provocar a loucura, se você não tiver essa predisposição. Agora, é claro, se você tem uma predisposição, você de repente começa a enxergar, a sentir, a perceber o mundo espiritual à sua volta. A maioria das pessoas não tem essa noção do mundo espiritual, não aceitam o mundo espiritual, e qualquer coisa que você vier a falar de diferente daquilo que você está vendo ou que o outro está vendo, eles vão falar que você está ficando louco. E se de repente você começa a ver e identificar, opa, isso não é normal, isso é loucura, essa predisposição pode geralmente, ou ela pode realmente se transformar numa patologia para você. Por quê? Porque você cria um mundo que você quer dentro da sua própria mente. Bom, na sequência, ou essa outra pergunta, gente, ela é muito interessante porque é uma dúvida que muitas pessoas possuem, só que geralmente nós não vamos buscar lá na própria doutrina espírita a resposta. E é a pergunta sobre a inconveniência do desenvolvimento da mediunidade em crianças. E isso, principalmente no meio espírita, é um pouco polêmico. Por quê? Porque, infelizmente, pelo menos na minha modesta observação, as pessoas confundem as coisas. Gente, se determinadas coisas acontecem conosco de forma natural, como é que eu posso dizer que existe um inconveniente? Aí eu estou querendo dizer que as leis naturais não são perfeitas. Que Deus não tem o controle sobre as coisas e sobre as pessoas. Quando eu imagino dessa forma, tá? Quando eu encontro inconvenientes onde as coisas surgiram com naturalidade. Agora, aí eu já vou lá no reverso. Porque muitas pessoas, quando fazem esse tipo de questionamento, estão preocupadas com esse desenvolvimento natural. Mas eu creio que Kardec foi aqui diretamente querendo saber, olha, posso buscar desenvolver mediunidade nas crianças?
Então, não é questão da naturalidade, porque se ela traz aquilo de uma forma natural, normal, porque o seu organismo está preparado para aquilo. E aí que tipo de perigo que vai ter se ela mesma traz essa preparação? Não existe perigo e nem inconveniente nenhum. Aliás, Kardec cita vários exemplos de mediunidade em crianças e em adolescentes. Muitos dos médiums que Kardec utilizou-se assim, não numa forma pejorativa, mas que auxiliaram Kardec nessa obra da codificação, eram jovens, eram adolescentes, eram até crianças. Quem assistiu lá o filme de Kardec, né, lançado recentemente, vê lá aquelas duas crianças que de repente os pais falaram, opa, não está dando certo aqui, nós vamos ter que sair inclusive da cidade e tal. Então, o que a gente tem que ver, olha, existe inconveniente em você forçar determinado desenvolvimento, e sobretudo em crianças. Por quê? Forçar um desenvolvimento é você querer agir contra a natureza das pessoas. Por quê? Aí sim, aquele ditado ele é bem oportuno. Tudo tem o seu tempo certo. Absolutamente. Então, a criança ou cada espírito já traz na sua programação o momento de desenvolvimento de determinadas faculdades mediúnicas, por exemplo. Tá? Então, o que a espiritualidade responde é exatamente isso. Aquilo que é natural não pode ser perigoso. Por quê? Porque já veio com o próprio espírito. Ok? Tranquilos? Agora, desenvolver ou querer forçar o desenvolvimento, aí sim, pode gerar inconvenientes. Por quê? Porque se a gente fala que mediunidade é predisposição orgânica, se o seu organismo não estiver preparado, aí você vai gerar algum tipo de prejuízo para ele. Predisposição, você já traz. Agora, vamos tomar muito cuidado também, né, com determinados fatos ou episódios que nós às vezes nos deparamos e que nem sempre pode-se dizer que é proveniente de uma faculdade mediúnica, de mediunidade. Gente, sobretudo na fase das crianças ou naquela primeira infância. Nós sabemos que até o processo de formação completo dos neurônios, e isso vai segundo a ciência, geralmente até os 4 anos e meio, 5 anos de idade, é muito comum o espírito estar ainda muito ligado à vida espiritual. É muito comum ele estar muito ligado e voltado ao seu próprio passado. Depois que aí completa-se esse processo de formação dos neurônios, aí geralmente a reencarnação se completa e naturalmente ele, se assenta. Como é que nós podemos dizer? Ele quebra esses vínculos quase que completos com o passado. A Nete Guimarães conta uma história envolvendo o seu próprio filho, muito interessante, que ela fala que até os 4 anos e meio, 5 anos de idade, o menino, por exemplo, não andava descalço de jeito nenhum. Ele não pisava em areia. Ela dizia que ele, para poder almoçar, para comer, ele sentava à mesa como um verdadeiro gentleman. E aí ela ficou sabendo, descobriu que isso era proveniente de uma encarnação passada que ele teve lá na Europa. A forma de vida que ele levava e que ele tinha. E tinha até aquela preocupação, poxa, será que vai ser, como é que vai ser esse espírito? Ela disse que depois desse processo, com 4 anos e meio, 5 anos, aí de repente tudo isso sumiu e desapareceu. E ele voltou a ser uma pessoa absolutamente normal como todas as outras. Então, isso nós podemos dizer que, o filho dela tinha uma mediunidade nesse... Não necessariamente era uma mediunidade, mas essa ligação ou vínculo com o passado. Por quê? Porque a sua encarnação ainda não estava totalmente completa. Então, tem um pouquinho exatamente dessa história. Então, eu não vou falar, é porque era criança. Não, eu tenho que ter com bom senso, um discernimento muito grande, exatamente para poder identificar.
Ó, o Fernando coloca aqui Beethoven com 9 anos que já regia, né, orquestras sinfônicas. Ah, mas espera aí, como é que era este processo? E que tipo de reencarnação foi a dele? Foi mediunidade ou ele trouxe isso já no seu espírito e não houve, pelo menos no seu processo mnemônico, não houve nenhum tipo de bloqueio daquilo que ele sabia e daquilo que ele conhecia? Porque nós sabemos, a gente reencarna e a própria espiritualidade nos auxilia bloqueando na nossa memória determinadas informações que não é conveniente nós termos acesso. E aí eu vou dizer que Beethoven nessa oportunidade ele era médium? Não necessariamente. Às vezes ele era um espírito que, como não houve o bloqueio na sua memória de todo este patrimônio que ele tinha do passado, ele simplesmente trouxe. Então ele não era um intermediário. Nós falamos de mediunidade, a gente está falando de intermediário dos espíritos. Médiuns, medianeiro, intermediário. Ok? Então, isso é algo muito delicado e que a gente deve pensar bastante sobre isso antes de mencionarmos qualquer coisa. Bom, tem mais algumas questões relacionadas aqui às crianças, mas eu vou deixar para o nosso próximo encontro, tá? Por quê? Porque a gente passa agora para os recadinhos finais. Como eu disse para vocês, nós vamos dar uma parada a partir de hoje, tá? Nas próximas 3 semanas nós vamos descansar aqui dos nossos estudos, da nossa leitura e estudo em conjunto. Mas a Valdete, a Marinha, um monte de gente colocou aí, nós temos que continuar estudando. Sim, mas a gente pode estudar de uma forma diferente. Podemos e precisamos descansar um pouco a mente de determinadas rotinas, tá? Então esse é o descanso que nós estamos falando. Até eu mesmo, particularmente, vou fazer uma pequena viagem, tá? Exatamente para poder distrair um pouco a mente e se preparar para a próxima etapa. E aí fica aqui aquele convite que eu fiz para vocês, tá? Vamos ver se nós conseguimos programar para a próxima quarta-feira. Aí eu vou colocar lá porque todos vocês já são inscritos lá na página do Facebook da AME, então qualquer notificação vocês vão receber. Então eu vou colocar lá essa informação. Aqueles que têm o WhatsApp, eu vou passar pelo WhatsApp o link, e aí a gente faz aquela reunião proposta por uma companheira nossa, aquela reunião sim, de câmera aberta, de microfone aberto, que as pessoas podem falar, podem participar, para a gente falar um oizinho para todas as pessoas, para aqueles que querem participar, ok? Então, a gente fica mais ou menos assim, vocês vão mais ou menos se programando para a gente fazer este nosso encontro, ok? E aí, o que eu poderia nesse instante, para aqueles que a gente não teremos ainda, né, mais a oportunidade, gostaria de desejar a todos vocês um Feliz Natal. Feliz Natal é exatamente aquelas reflexões que nós devemos fazer, sobretudo para entendermos toda esta simbologia que envolve o Natal e que nós tenhamos a oportunidade de retomarmos. Eu costumo dizer que o Natal tem que ser todo dia. Se hoje nós tivemos uma transformação ou algo mexeu conosco e que a partir dali nós estamos renascendo, isso com certeza foi um Natal, é uma oportunidade, é um novo nascimento. Então, que vocês aproveitem este momento e sejam luz aonde for que vocês estiverem, com quem que vocês estiverem, mas sejam luz sem ser inconvenientes, porque tem muito disso, né? Que às vezes a gente está em lugar, todo mundo já quer rezar. Não, não é rezar. Muitas das vezes, aliás, quase sempre, né? A gente deve aprender que nós podemos ser luz e devemos ser pelos nossos exemplos, pelo nosso comportamento e não necessariamente pelas palavras, tá? Lembrem, e eu gosto muito daquela frase de Francisco de Assis, quando ele falou lá para os discípulos: gente, ide e pregai o evangelho, se necessário, utilize palavras. Então, que nós possamos ser luz onde estivermos, mas que sejamos uma luz que não ofusca, uma luz que não incomoda, muito pelo contrário, uma luz que realmente ilumina tanto o nosso
quanto o caminho das outras pessoas. E se houver oportunidade de dar testemunho, dê o seu testemunho. Olha, eu sou feliz assim por conta disso, porque eu consegui trazer Jesus para dentro. Pronto, simples, né? Mas que cada um de vocês possa, nesse período, refletir bastante, sentir a presença de Jesus e da própria espiritualidade com cada um de vocês, ok? De qualquer forma, nós estamos aí, qualquer coisa que vocês precisarem, só entrar em contato, entrem lá no nosso grupo, na página da AME, que nós estaremos lá também com prazer, satisfação e alegria em atendê-los naquilo que nós também, é claro, soubermos. Muita paz, uma excelente noite para vocês. E aí, nesse próximo encontro que nós estamos marcando aí, que aqueles que puderem, desejarem, participem conosco. Abre lá o seu vídeo, o seu microfone, fala: oi, ó, eu sou aqui de tal lugar e tal. A gente vai ficar muito feliz com a participação da maior parte possível de pessoas. Muita paz.